Olá, leitor do Mais Liberal, tudo bem? Aqui quem está falando é Paulo Campos. E o tema da nossa coluna de hoje é inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? Você sabe como ela pode ser usada para o seu próprio desenvolvimento e também para a gestão dos relacionamentos com as outras pessoas? Então vamos lá. Primeiro vamos entender qual é o conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. A inteligência emocional, ela possui 4 grandes pilares, 2 do ponto de vista pessoal e 2 do ponto de vista social. Quando falamos em competência pessoal, a gente tem que entender que a inteligência emocional usada em situações individuais pode ser autoconsciência e autogestão. Como autoconsciência é a nossa capacidade de notar as nossas próprias emoções quando elas surgem e como a gente lida com ela. Uma boa pergunta do ponto de vista da autoconsciência é: sou capaz de perceber as minhas próprias emoções e o impacto no comportamento dos outros? Então, autoconsciência tem a ver com você perceber a sua própria emoção. Outro pilar do ponto competência pessoal é autogestão, que é a nossa capacidade de usar de forma consciente as nossas emoções para que a gente possa se manter flexível e direcionar o nosso comportamento de forma positiva. Uma boa pergunta aqui é: sou capaz de resistir ao desejo de agir ou falar se não for ajudar na situação? É muito mais a capacidade de você se controlar, de você se conter. Então, a inteligência emocional, do ponto de vista como competência pessoal, autoconsciência, perceber as suas emoções, e autogestão, lidar com os seus impulsos. O outro pilar, a competência social, está mais relacionada a como é que a gente lida com as outras pessoas. Ela pode ser uma consciência social ou gestão de relacionamento. Entenda a consciência social como a nossa capacidade de reconhecer as emoções dos outros e saber o que de fato está passando com as pessoas. É empatia, ou seja, você perceber o que está acontecendo com o outro e como é que você direciona isso. Também está muito vinculado a você entender o que as pessoas estão te dizendo, por que elas estão te dizendo. Uma boa pergunta aqui em consciência social é: sou aberto a receber feedbacks e escuto o que os outros estão me dizendo? E por último, a competência social na gestão do relacionamento. É a nossa capacidade de usar de forma consciente as nossas próprias emoções e a dos outros para gerenciar as interações. Uma boa pergunta quando a gente fala de gestão de relacionamento é: você usa a sua sensibilidade em relação ao sentimento dos outros para administrar uma conversa difícil? Então veja, quando a gente fala de competência social, é consciência social, que é muito a empatia, é você entender o que o outro está sentindo, o que o outro está expressando, a intenção dele. E gestão de relacionamento é como é que você lida com um conflito, como é que você maneja de uma forma inteligente a questão das emoções para nutrir esse relacionamento. Quando a gente pensa no desenvolvimento pessoal, tanto a competência pessoal como social são importantes. Quando a gente fala de gestão de crise, no momento onde a gente está vivendo, sem dúvida que os líderes que melhor entendem as suas emoções, que lidam melhor com os impulsos, que conseguem ler a intenção expressa nas emoções dos outros e conseguem de uma maneira positiva e produtiva fazer a gestão de relacionamento. Uma maneira interessante de você melhorar e desenvolver a sua inteligência emocional, do ponto de vista em relação aos outros, assista um filme que você gosta, uma série que você curte, sem o som, sem as letras, ou seja, apenas prestando atenção na linguagem corporal. Pode ser uma maneira interessante de você entender qual é a emoção que está por trás daquele movimento. E do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, é você entender quais são as emoções que mais você utiliza no seu dia a dia. Como é que você lida com diferentes emoções. É importante também lembrar que a inteligência emocional é uma competência que ela começou a ser estudada lá no final do século passado, em 1980, quando um professor americano, Howard Gardner, trouxe o uso das inteligências e a inteligência intrapessoal, que é a maneira que eu me relaciono com os outros, e a inteligência interpessoal, que é a maneira que eu me percebo.
E depois o Goleman, né, o Daniel Goleman, no final da década de 90, publica um livro chamado Inteligência Emocional, que para nós, né, que trabalhamos na área de desenvolvimento de pessoas, grande alívio, né, um grande suporte para esse desenvolvimento. Ok? Muito bem. Então agora você entendeu o que é inteligência emocional e como é que você pode usá-la do ponto de vista do seu desenvolvimento e também nas relações que você tem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.